Versículo 38, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Que você possa nessa hora estar na presença de Deus e que ao conhecermos a verdade nos liberte. Pedro respondeu: convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras ainda, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E amado, o tema da pregação desta noite é Evangelho, doutrina versus homossexualidade. Para você que pede a nossa ajuda dia após dia, nas madrugadas, nós estamos aqui agora para ajudar você, tomados pelo Evangelho, pela doutrina da Igreja Católica, para que você possa receber a graça de Deus. Por isso, meu amado, a palavra do Senhor diz que Pedro respondeu: convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. A palavra diz, amado, que para que nós sejamos batizados em nome de Jesus, para que nós recebamos o perdão dos nossos pecados, é necessário que haja em nós a atitude, a decisão de conversão. Por isso, meu amado, para que um homem de Deus, uma mulher de Deus, seja batizado em nome de Jesus, para que você receba o perdão de Deus, é necessário que você entenda que é preciso uma atitude de conversão. É preciso um arrependimento profundo do nosso coração, um desejo de voltar para o coração de Deus. E a palavra ainda continua a dizer: e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, amado, o dom do Espírito Santo é dado para aqueles que se convertem a Jesus, para aqueles que acreditam em Jesus, para aqueles que desejam e tomam a decisão de deixar a vida velha para ter uma vida nova em Cristo Jesus. É isso que a palavra do Senhor diz, amado. Não há batismo no Espírito Santo, não há efusão no Espírito Santo sem conversão, sem arrependimento. Por isso eu convido você nessa noite a dizer ao Senhor que é desejo do teu coração voltar para Deus, se converter para o nosso Senhor Jesus Cristo, ter uma atitude de volta para o coração de Deus. E a palavra do Senhor ainda diz: a promessa é para vós, vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. A palavra do Senhor diz, amado, que o batismo no Espírito Santo é promessa para todos aqueles que estão longe. Por isso, se você está longe do coração de Deus, se você está longe da presença de Deus, eu quero dizer que essa pregação é para você. Deus está te chamando, que você possa escutar a voz de Deus e voltar-se para o Senhor. E a palavra ainda diz: com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Pedro, meu amado, ele dizia como alguém que tinha autoridade, como alguém que havia se decidido para Deus, como alguém que havia se convertido para o nosso Senhor Jesus Cristo, como alguém que tinha tomado a decisão de ser batizado em nome de Jesus. A autoridade de alguém que havia sido perdoado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, com a autoridade de alguém que teve os seus pecados perdoados. E nós sabemos a força da autoridade de um homem de Deus que teve os seus pecados perdoados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meu amado, Pedro podia exortar,
por ele ter se convertido, por ele ter se voltado para Deus, por ele ter sido batizado em nome de Jesus, por ele ter, meu amado, recebido o dom do Espírito Santo, por ele ter tido seus pecados perdoados e assim recebido o dom do Espírito Santo, por ele um dia ter estado longe de Deus, mas por ele também ter sido chamado por Deus, é que Pedro nos exortava, Pedro nos exorta e diz: salvai-vos desta geração perversa. Pedro, meu amado, podia dizer: salvai-vos dessa geração perversa, porque ele pôde ver a diferença que era estar em meio a uma geração perversa e em meio a Jesus. Pedro viu que Jesus foi a melhor opção que ele poderia ter tomado. Pedro viu que Jesus foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na vida dele. E é isso que o nosso Deus diz para nós nessa noite: eu sou o melhor que você pode ter. Eu sou a melhor decisão que você pode tomar. Eu sou a melhor opção que você pode optar. Por isso, meu amado, que nesta noite a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco e com você. E, meu amado, gostaria de falar também sobre a palavra de Deus que diz, Romanos 1, versículo 16: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Amado, a palavra do Senhor diz que Paulo, como Pedro, dizia: eu não me envergonho do Evangelho. E por que Paulo, amado, ele não tinha vergonha do Evangelho? Por que Pedro não tinha vergonha do Evangelho? A resposta ainda está em Romanos 1, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pedro, Paulo acreditaram em Jesus. Pedro, Paulo acreditaram nas promessas de Jesus. Por isso, acreditando no Evangelho, acreditando nas promessas de Jesus, eles podiam dizer: esse Evangelho que eu ouvi, esse Evangelho que eu toquei, esse Evangelho que eu experimentei, ele é poder e salvação para a minha alma. É verdadeiramente crendo em Jesus, é verdadeiramente voltando para Deus que o Evangelho cria força em nossas vidas. E ele deixa de ser, meu amado, simplesmente o que muitos pensam que ele é, uma autoajuda, uma mera reflexão, uma mera meditação, e passa a ser poder de Deus. Para nós, amado, que verdadeiramente nos voltamos para Deus, o Evangelho ele deixa de ser uma autoajuda e passa a ser o poder de Deus agindo em nós. Por isso é esse poder de Deus que quer tomar o teu coração nessa noite. É esse poder de Deus, amado, que quer tomar o teu consciente, subconsciente e inconsciente. É o poder de Deus, a força do Evangelho que pode mudar a tua vida. Por isso, meu amado, algumas pessoas dizem, principalmente pessoas que hoje têm tendências homossexuais, pessoas que já vivem a prática homossexual, como nesses dias mesmo eu falava com uma irmã lá da cidade, lá do Rio Grande do Sul, e ela dizia: Valéria, eu preciso me libertar dessa situação, porque eu sei que eu não sou assim, e eu quero viver a minha fé. Amado, que lindo, uma mulher que hoje sofre do lesbianismo, que hoje vive a prática homossexual, ela diz: Valéria, eu vou deixar tudo isso, porque eu sei que eu não nasci assim, eu sei que isso é uma mentira, e eu quero deixar tudo isso para viver a minha fé. Eu sinto falta da vivência da minha fé. Eu preciso voltar a receber Jesus na Eucaristia, eu preciso voltar a me confessar, eu quero viver a minha fé. A falta, a saudade que essa mulher tinha de viver a sua fé é muito maior do que a sua tendência, é muito maior do que a sua prática. E eu sei que você que busca ajuda, eu estou falando com você que quer ajuda, você que busca ajuda, amado, você está pedindo, a tua alma grita por Deus, e é por isso, é porque o Evangelho, que é poder de Deus, já está atuando em você. Por isso você sente saudades de Deus. Por isso, meu amado, também gostaria de falar sobre 1 Coríntios 1,17, que vai dizer: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada.
Amado, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho, meu amado, ele é poder de Deus para nos salvar. O Senhor Jesus Cristo, que é o verbo vivo de Deus, é a palavra encarnada, é o Evangelho em pessoa. Ele é o poder de Deus para nos salvar. E é por isso, meu amado, que Paulo, como Pedro ainda vai dizer, eu sei que Deus não me enviou para batizar. Eu sei que o batizador é Jesus Cristo. Eu sei que é Ele que nos batiza no Espírito Santo e no fogo. Mas Ele me enviou para pregar o Evangelho. Ele me enviou para pregar o seu poder. Ele me enviou para pregar o seu poder para a salvação de todos aqueles que, como eu, hão de acreditar no Evangelho. Por isso que eu prego não são palavras simplesmente de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Amado, o Evangelho que é pregado para você nessa noite, ele não é sabedoria humana, ele não é simplesmente coisas que nós não somos ideólogos, nós não estamos falando para você de uma ideologia, não, meu amado, nós não estamos falando para você da sabedoria humana, de coisas que pessoas almejam em fazer, não, nós estamos falando do poder de Deus para salvar a tua alma. Nós estamos falando do poder de Deus, amado, que tem poder para salvar a tua própria alma. E, meu amado, a palavra do Senhor ainda vai dizer em 1 Timóteo, versículo 3 a 11, vai dizer exatamente assim: partindo eu para a Macedônia, roguei que você permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Meu amado, há uma ordem de Deus para mim e para você nessa noite, que não sejam mais pregadas para nós doutrinas falsas. Ou seja, que não sejam mais pregados para mim e para você outra coisa a não ser o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, a não ser a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. Qualquer coisa, meu amado, fora da doutrina da Igreja Católica e fora do Evangelho, diante da palavra de Deus, se designa doutrinas falsas. E o Senhor está nos libertando nesta hora de toda doutrina falsa que você já tenha recebido, de toda doutrina falsa, doutrinação que não foi para salvar a tua alma, porque o Evangelho de Jesus é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E se você ainda, meu amado, não se sente salvo, se você ainda não se sente liberto, é porque você recebeu na sua vida doutrinas falsas, e é dessa doutrina falsa que Deus quer nos libertar nessa noite. E a palavra do Senhor ainda diz que deixem de dar atenção a mitos e a genealogias intermináveis que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Meu amado, além do Senhor dar uma ordem para que não se pregue doutrinas falsas, o Senhor também dá uma ordem para nós, para que nós não demos atenção a mitos e genealogias, para que nós não demos atenção a genealogias intermináveis que causam controvérsias, em vez de promover a obra de Deus. Meu amado, tudo aquilo que é contra a obra de Deus na tua vida, tudo aquilo que é contra a obra de Deus na minha vida, tudo aquilo que é contra a salvação da nossa alma, o Senhor nos dá uma ordem em 1 Timóteo que diz: não mais ensinem doutrinas falsas e também deixem de dar atenção a essas doutrinas. Há uma ordem de Deus para quem prega doutrinas falsas, para que não mais as preguem, e há uma ordem de Deus para aqueles que ouvem, para que não mais as escutem. Por isso, meu amado, você recebe uma ordem de Deus hoje para não mais dar atenção às genealogias intermináveis e para também não mais pregar doutrinas falsas. Por isso a palavra do Senhor ainda diz: o objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Meu amado, só tem coração puro, boa consciência e fé sincera aqueles que realmente renunciam a doutrinas falsas e não mais dão atenção a mitos e genealogias. Por isso eu convido você hoje que pediu nossa ajuda, que você renuncie a todas as doutrinas que foram contra a tua salvação.
Que você não mais dê atenção a genealogias, a mitos. Aqueles que dizem, principalmente pessoas que pediram a nossa ajuda com relação à prática homossexual ou com relação à tendência homossexual. Não mais dê atenção a mitos e genealogias. Não mais escutem aqueles que querem promover a ideologia de gênero. Não mais escutem aqueles que dizem a você que você nasceu assim. Meu amado, que você renuncie nessa noite para que o poder de Deus age em você. E a palavra do Senhor ainda diz: alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem a coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Meu amado, a palavra do Senhor diz que aqueles que pregam falsas doutrinas, aqueles que acreditam e dão atenção a mitos e genealogias, eles se perdem, eles se desviam, eles se voltam para discursos inúteis, porque querem ser mestres da lei, mas não compreendem o que dizem. Não, meu amado, além de pregarem doutrinas falsas e de dar atenção a mitos e genealogias, essas pessoas ainda se perdem, se desviam, ainda se voltam para discussões inúteis e ainda dizem que querem ser mestres da lei e não compreendem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Aqueles que pregam ideologia de gênero, que pregam que você nasceu assim, que você tem que morrer na condição homossexual, eles se perdem, se desviam, eles entram em discussões inúteis e ainda a palavra do Senhor diz que eles não compreendem o que dizem. Meu amado, nós que precisamos de mudanças radicais, precisamos viver uma vida de santidade, nós não podemos dar ouvidos às pessoas que não sabem o que falam. Nós não podemos dar, meu amado, ouvidos para pessoas que não compreendem o que dizem. E a palavra do Senhor diz que pessoas que pregam falsas doutrinas e pessoas que dão atenção a mitos e genealogias, elas se perdem, se desviam, voltam-se para discussões inúteis e não sabem o que falam. Por isso, você que pediu nossa ajuda, se distanciem dessas pessoas. Se volte para o Evangelho, que é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Se volte para Jesus. Se converta, se arrependa, creia em Deus, receba o dom do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, receba o perdão dos seus pecados e voltem imediatamente para o coração de Deus, para a salvação da sua alma. É o apelo de Deus para você. E a palavra do Senhor ainda diz: sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. Sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, ímpios e pecadores, profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam a imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que juram falso e para todo aquele que se opõe a essa doutrina. Amado, muitos hoje dizem que querem a liberdade. Muitos hoje dizem: não, eu não vou ouvir vocês porque eu sou livre, eu faço aquilo que eu quero. A palavra do Senhor diz que aqueles que são verdadeiramente livres, eles não precisam da lei. A doutrina da Igreja Católica, a palavra do Senhor diz que aqueles que verdadeiramente são livres são aqueles, meu amado, que não vivem mais sob o jugo da lei, mas vivem sob o amor de Deus. São aqueles que amam ao Senhor acima de todas as coisas e por amar não precisam mais de leis. Vivem uma vida correta, uma mudança radical, vivem a santidade por amor a Deus e por isso não precisam mais de leis. Por isso, meu amado, a palavra do Senhor ainda diz que aqueles que vivem sob a lei são, amado, os transgressores, os insubordinados, os ímpios e pecadores, os profanos e irreverentes, os que matam pai e mãe, os homicidas, os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, os sequestradores, os mentirosos, os que juram falso e aqueles que se opõem à sã doutrina. A verdade é essa, meu amado.
São essas pessoas que vivem sob o jugo da lei. São essas pessoas que vivem aprisionadas, escravizadas, porque aqueles que se levantam como verdadeiros católicos apostólicos romanos, eles se libertam do jugo da lei e vivem a liberdade dos filhos de Deus, ao qual a criação espera ansiosamente a sua manifestação. Por isso, se você foi enganado até hoje, onde o mundo diz que sendo de Deus, vivendo a mudança radical, vivendo a santidade, você é um escravo, um aprisionado e vai viver sob o jugo da lei, a palavra do Senhor está te garantindo que isso é uma mentira do inferno, e o diabo está sendo desmascarado agora, porque aí a lei é para aqueles que se opõem a essa doutrina, juram falsos, são mentirosos, sequestradores, homossexuais, vivem a imoralidade sexual, praticam a imoralidade sexual, são homicidas, matam pai e mãe, são profanos, irreverentes, ímpios, pecadores, transgressores e insubordinados. Nós que decidimos nos converter a Jesus, que decidimos que por nos converter a Jesus, recebemos o perdão dos nossos pecados, o dom do Espírito Santo, somos batizados no Espírito Santo, nós somos livres dos jugos da lei e vivemos a liberdade dos filhos de Deus, que por amor estão agora na presença de Jesus. Que por amor vivem agora a santidade e a mudança radical. Assim como a palavra em 1 Timóteo ainda diz, essa sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. Aqueles que vivem o evangelho de Jesus são livres do jugo da lei e deixam de ser escravizados, escravos do mundo, para viver a glória de Deus. Por isso, meu amado, nessa noite você é convidado a realmente se ver livre do peso da lei e se voltar para o coração de Deus, para que você seja livre verdadeiramente em Cristo Jesus. Você que busca a nossa ajuda perante a tendência homossexual e a prática homossexual, a palavra do Senhor diz a você em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, que os homossexuais vivem sob o peso da lei. Seja livre, seja verdadeiramente livre, amando a Deus acima de todas as coisas, crendo no Evangelho que é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Seja livre verdadeiramente na presença de Deus. Assuma a sua libertação pelo poder do Evangelho de Jesus e da doutrina da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Deixe de dar atenção a mitos, a genealogias, a falsas doutrinas. Deixe de dar atenção à ideologia de gênero, à manipulação da televisão, que diz que é um meio de comunicação, mas não é um meio de comunicação, que é um meio de escravização em massa, porque diante da tela de uma televisão ninguém se comunica, nós simplesmente somos escravizados por ideologias que eles nos passam. Por isso, meu amado, eu digo para você, não seja mais um manipulado, um escravizado, não viva mais sob o jugo da lei, mas venha, meu amado, ser livres, pois a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Assuma o Evangelho de Jesus, se converta, receba o perdão dos seus pecados, o batismo em nome de Jesus, o dom do Espírito Santo e venha para a glória de Deus, venha para ser livre diante de Jesus. E meu amado, também gostaria nessa noite de dizer para você que pediu a nossa ajuda com relação à tendência homossexual e a práticas homossexuais, queria falar um pouco sobre o sínodo das famílias. E nós vamos agora meditar algumas questões que foram colocadas para os bispos diante do sínodo das famílias, para que você possa entender e possa verdadeiramente assumir a tua libertação nessa noite. E a questão número 33, no capítulo 5 do Sínodo das Famílias, sobre doutrina moral e prática pastoral, ela vai nos questionar exatamente assim. Muitos afirmam que o Sínodo não quer mudar a doutrina moral sobre a família, mas apenas atualizar a pastoral da igreja a este respeito. Isso é verdade? É verdade que o sínodo das famílias não querem mudar a doutrina moral sobre a família, mas apenas atualizar a pastoral da igreja, ou seja, a forma de agir da igreja.
E olha o que a igreja nos responde. Alguns bispos sustentam que não se tem em vista só atualizar a pastoral, mas também decidir sobre mudanças relativas à doutrina. Essa perspectiva pressupõe que a doutrina moral tradicional está a ser agora contraditada, não apenas pela prática de muitos fiéis, mas também pelas exigências da pastoral eclesial, o que levanta uma questão de direito. Quando um bispo, quando um sacerdote, ele diz que a igreja não se tem em vista só atualizar a pastoral, mas também decidir sobre mudanças relativas à doutrina. Estes bispos e estes padres estão dizendo que a doutrina moral tradicional está sendo contraditada. E por que a doutrina moral dentro da Igreja Católica é contraditada? Pela prática dos fiéis e pelas exigências da pastoral eclesial. Meu amado, quando um bispo e quando um padre diz que a igreja, ela não só quer atualizar a pastoral, mas quer modificar a doutrina, ele está afirmando que a doutrina moral tradicional está sendo contraditada. Por isso, a igreja diz que é verdade. Existem alguns bispos e alguns padres que realmente pensam dessa forma. Mas a igreja ainda responde. Para resolver essa contradição, propôs-se adequar o direito ao fato, aprofundar a doutrina moral, adaptando as necessidades da nova pastoral, segundo as exigências da auscultação do povo de Deus. O que de fato a igreja necessita é de uma verdadeira reforma que reconduza o comportamento dos cristãos, a pureza dos costumes e a integridade doutrinal que foram por eles abandonados. Não há bispo, não há sacerdote que possa ir contra a doutrina moral da Igreja Católica, onde a igreja diz que o que realmente a igreja necessita não é uma mudança de doutrina, não é uma atualização da pastoral, não é somente uma escuta do povo de Deus, não é somente uma nova pastoral, mas o que a igreja necessita é uma verdadeira reforma que reconduza a mim e a você o nosso comportamento, a pureza dos costumes e a integridade doutrinal que foi por nós mesmos abandonados. É isso que o Sínodo da Família nos propõe. Outros prelados chegaram mesmo a expressar uma tese que se poderia resumir assim: uma relação sexual que é objetivamente pecaminosa perde em larga medida o seu caráter moral negativo se ambos os parceiros mantiverem essa relação numa base regular e mostrarem fidelidade mútua. Se você que sofre hoje com a tendência homossexual ou com a prática homossexual já ouviu algum bispo, algum padre ou quaisquer outra pessoa dizer para você que uma relação sexual que é objetivamente pecaminosa perde em larga medida o seu caráter moral negativo se você e o seu parceiro mantiverem uma relação numa base regular e mostrar fidelidade? Saiba que você foi enganado, pois não é isso que a doutrina católica diz. Pessoas que pregam essa falsa doutrina, pessoas que pregam essa mentira, elas estão verdadeiramente fora daquilo que a palavra de Deus diz e que a doutrina da igreja diz. Por isso o Sínodo da Família ainda vai dizer: se esta falácia fosse aplicada a outras mais, equivaleria a dizer: se dois cúmplices roubam regularmente numa loja e mantêm-se fiéis nos pactos recíprocos, isso fará reduzir sensivelmente o caráter negativo do seu crime. Meu amado, a igreja compara a fidelidade de
parceiros homossexuais, há um roubo, a fidelidade de pessoas que roubam algumas coisas numa loja e mantêm-se fiéis a esse pacto. Por isso, meu amado, a igreja vai dizer a você que sofre com tendência e pacto homossexual, ela vai dizer a você exatamente isso, que o que você necessita é reconduzir o seu comportamento cristão, a pureza dos costumes e a integridade doutrinal que foi por você abandonada. Se você ouviu de alguma autoridade da igreja que a igreja precisa de uma nova pastoral, que a igreja precisa de uma mudança na doutrina, que a igreja precisa se adaptar a uma nova pastoral e que a tua prática homossexual, que é pecaminosa, ela perde o seu caráter negativo se você se manter fiel ao seu parceiro e mostrar regular fidelidade mútua, você está sendo enganado. O que a doutrina da Igreja Católica diz no Sínodo das Famílias é que você precisa voltar, ser reconduzido o seu comportamento à pureza dos costumes e à integridade doutrinal que foi por você um dia abandonada. Que possamos voltar àquilo que Pedro diz na palavra: convertei-vos, ser batizado em nome de Jesus, receba o perdão do seu pecado, receba o dom do Espírito Santo, realmente receba a mudança radical, crendo em Jesus, no poder do Evangelho, que é poder e salvação para todo aquele que crê. Não pregue mais falsas doutrinas, não dê atenção a mitos e genealogias, mas se volte para o coração de Jesus. Quando alguém que tem a tendência homossexual ou a prática homossexual procura nossa ajuda, nós as reconduzimos à pureza dos costumes e à doutrina que um dia foi por ela abandonada. Se volte para o coração de Deus, se reafirme no Evangelho, permita que o Evangelho seja poder de Deus para a tua vida, quando a palavra do Senhor diz que a lei, ela não foi feita para os justos, mas para os homossexuais e para todo aquele que se opõe à doutrina. Eu sou ousada agora e faço o convite a você: não se oponha mais à sã doutrina. Não dê atenção aos mitos e genealogias. Saia do jugo da lei e venha ser livre com os filhos de Deus. Venha ser livre para que você possa ser liberto. A tua libertação está no Evangelho. A tua libertação está em Jesus. A tua libertação está no perdão dos pecados. A tua libertação está, meu amado, no dom do Espírito Santo, na graça de Deus. A tua libertação está no batismo no Espírito Santo. A tua libertação está na doutrina católica apostólica romana. A tua libertação está no teu retorno aos bons costumes e à doutrina por você abandonada. É esta a ajuda que Deus te propõe. Assim como a palavra do Senhor diz que bem e mal estão diante de nós, e estenda a mão para aquilo que você desejar, eu convido você a estender a mão para o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, para você estender a mão para a doutrina da Sã Igreja Católica Apostólica Romana.
Eu convido você a estender a mão para aquilo que de melhor Deus tem para você, para o próprio Cristo Jesus. E estenda as mãos, meu amado, para aquilo que de melhor Deus tem para você, que é o Evangelho e a doutrina do nosso Senhor Jesus. E o Sínodo das Famílias ainda vai continuar falando poderosamente com você que pediu ajuda com relação à homossexualidade e a uniões homossexuais. Uma das questões do Sínodo das Famílias foi exatamente essa. As tendências homossexuais parecem ser naturais. A sua satisfação não constituiria, portanto, num ato legítimo? A satisfação das tendências homossexuais que parecem ser naturais não constituiria um ato de legitimidade? Essa foi uma das perguntas do Sínodo das Famílias. E olha o que a igreja vai responder. A inclinação da pessoa homossexual, embora não seja em si mesma pecado, constitui uma tendência mais ou menos acentuada para um comportamento intrinsecamente mau do ponto de vista moral. A inclinação da pessoa homossexual, ou seja, a tendência homossexual, ela em si mesma não é considerada pecado, mas ela já passa a ser considerada uma tendência mais ou menos acentuada para um comportamento intrinsecamente mau do ponto de vista moral. Você que sofre da tendência homossexual, ou seja, da atração a pessoas do mesmo sexo, homem com homem, mulher com mulher, essa tendência pela igreja ainda não é considerada pecado. Mas a partir do momento que você deixa de ter tendência e passa a ter prática homossexual, ou seja, você não tem mais uma inclinação, você não tem mais simplesmente uma atração, mas você já começa a ter relações sexuais com pessoas do mesmo sexo, você já está em pecado. A tendência em si não é considerada pecado, mas a prática é considerado pecado. Se você já saiu da tendência, já deixou de ter inclinações e já passou a ter práticas homossexuais, você está em pecado. E você que tem tendência, a sua tendência acentuada já passa a ser um comportamento intrinsecamente mau. Ou seja, você já está tendendo para o pecado. E olha o que a igreja ainda vai dizer. A própria inclinação deve ser considerada objetivamente desordenada, congregação para a doutrina da fé. A própria inclinação, a própria tendência, ela já é considerada uma desordem. Por isso que pessoas que vivem a homossexualidade, a tendência homossexual ou a prática homossexual, elas se sentem desordenadas, elas se sentem sem direção, elas se sentem de uma forma totalmente confusa, porque a própria inclinação, ela já é considerada uma desordem. Por isso, você que se sente desta forma,
desordenado, confuso, sem direção, sem sentido, sem sabendo para onde ir, saiba que isto já é um fruto da inclinação, da tendência homossexual. Por isso a igreja ainda vai dizer: as pessoas com a inclinação homossexual, com a tendência homossexual, devem ser tratadas com delicadeza, compaixão, estimuladas à prática da castidade. Os atos homossexuais comportam um uso da sexualidade contrário ao seu fim natural, e quando livremente praticados, são imputáveis aos que o praticam e reprováveis como moralmente ilícitos. Essa é a doutrina da Igreja Católica. Aqueles que têm inclinações homossexuais, tendência homossexual, atração por pessoas do mesmo sexo, eles devem ser tratados com delicadeza e compaixão e serem estimulados à prática da castidade. Essas pessoas que estão na condição de tendência e que ainda não têm práticas homossexuais, devem ser tratadas com delicadeza e compaixão, mas estimuladas à prática da castidade. Essas pessoas não podem ser estimuladas à prática homossexual. A única prática que alguém com tendência e pessoas com tendência, pessoas com atração por pessoas do mesmo sexo devem ser ordenadas é a castidade. Você que ainda não tem práticas homossexuais, você não pode ser ordenado à prática homossexual. Ou seja, aquela velha história: não tem importância, fica do jeito que você está, Deus te ama como você é. Essa visão não é a visão da igreja. Não é a visão de um verdadeiro evangelizador, não é a visão de um missionário, não é a visão de um pregador, porque a igreja diz que a própria inclinação, a própria tendência, a própria atração por pessoas do mesmo sexo, ela já é considerada objetivamente desordenada, e mesmo que ela ainda não seja em si mesma o pecado, ela é um comportamento intrinsecamente mau do ponto de vista moral. Esta é a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. A igreja jamais disse que a tendência não é uma desordem. Jamais disse que a tendência não é um comportamento intrinsecamente mau do ponto de vista moral. Jamais disse que você deve ficar como você está, ainda continuando tendo tendências homossexuais ou sendo direcionados para a atração por pessoas do mesmo sexo. Não! A igreja diz que você é verdadeiramente estimulado à castidade. Por amor a Deus, por amor a você e por amor aos irmãos. Os atos homossexuais comportam um uso da sexualidade contrário ao seu fim natural. Quando livremente praticados, são imputáveis aos que o praticam e reprováveis como moralmente ilícitos. Você que saiu da tendência, você que não mais só tem atrações, mas hoje já tem práticas homossexuais, ou seja, já tem relações sexuais com pessoas do mesmo sexo. A igreja diz que o uso dessa sexualidade é contrário ao seu fim natural. A igreja diz que quando livremente praticado, ou seja, você se decidiu a sair da tendência, sair somente da atração do mesmo sexo e já começou a ter relações sexuais com pessoas do mesmo sexo, olha o que a igreja diz: se isso foi livremente praticado por você, é imputável a você que pratica a reprovação
de um ato moralmente ilícito, ou seja, pecado. A tradição da igreja sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados, contrário à lei natural, fecham o ato sexual ao dom da vida, não procedem de uma verdadeira complementaridade afetiva e sexual e não podem ser, em caso algum, ser aprovados. A igreja diz no Sínodo das Famílias que a prática homossexual, ela em caso algum pode ser aprovada, quer por bispos, quer por padres, quer por leigos, ou seja lá quem for. Por que a igreja não aprova a prática homossexual? Porque ela é contrária à lei natural, porque ela é uma desordem, porque ela fecha o ato sexual ao dom da vida e porque ela não procede de uma verdadeira complementaridade afetiva e sexual. E por isso ela não pode ser aprovada. A igreja, ela não aprova a prática homossexual, as relações homossexuais entre pessoas do mesmo sexo, porque essa relação nos fecha para uma vida afetiva e para uma vida verdadeiramente sexual. Porque ela nos fecha para o dom da vida e porque ela é contrária à naturalidade que Deus nos proporcionou, homem e mulher. A afetividade e sexualidade, ela só pode existir entre homem e mulher. Você que hoje já tem práticas homossexuais, o Senhor te chama à conversão. Pessoas buscam por ajuda, esperando obter palavras mágicas, autoajuda, superstições, mas a igreja te dá a resposta. A tua libertação está na volta aos bons costumes e a doutrina, um dia, por você, abandonada. Eu convido você nessa hora a se voltar para o coração de Deus. Eu convido você nessa hora a se voltar para dentro do coração de Jesus, a você renunciar às falsas doutrinas, a você renunciar aos mitos e genealogias, a você renunciar talvez o que você tem ouvido dentro de até mesmo de um confessionário, por um sacerdote, dentro da igreja, talvez até por um bispo, que erroneamente conduziram você. Mas eu convido você agora a voltar para a sã doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana, para o centro do Evangelho, que é poder e salvação de Deus para todo aquele que crê, e assumir a liberdade dos filhos de Deus, ao qual toda a criação espera ansiosamente, como diz as Escrituras. Que você peça perdão a Jesus, que você saia desta geração perversa,
que você se converta e receba o batismo em nome de Jesus para o perdão dos seus pecados. E receba o dom do Espírito Santo, a graça de Deus, e ser batizado no poder do Espírito, para que você alcance o teu auxílio nesse momento oportuno que Deus está dando para você agora. Que você possa, meu amado, mergulhar na palavra de Deus. Que você possa verdadeiramente ser tomado pela glória de Deus. Assim como a palavra do Senhor diz em Jeremias 21, versículo 8: assim diz o Senhor: coloco diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Quem ficar no caminho de morte morrerá à espada, de fome ou pela peste. Mas quem optar pelo caminho de vida, viverá. Opte pelo caminho de vida, volte aos bons costumes e à doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana que talvez um dia você abandonou. Volte para o seio da igreja. Talvez você seja até um bispo, um padre. Talvez você tenha tendências homossexuais. Talvez, meu amado, você esteja ainda na tendência, ou talvez você já está na prática homossexual. Eu não sei qual é a sua condição, mas eu convido você a se abandonar diante de Deus, a você renunciar às falsas doutrinas, deixar de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis e se entregar à doutrina da Igreja Católica, ao Evangelho que é poder e salvação de Deus para todo aquele que crê, porque o objetivo dessas instruções é o amor, para que você possa ter um coração puro, uma boa consciência e uma fé sincera. Para você que pediu nossa ajuda, e para você que pediu o auxílio do coração de Deus, o Senhor está agora estendendo as mãos para você e dizendo: diante de você está o caminho da vida e o caminho da morte. Salvai-vos desta geração perversa. Missão Chamas Abrasadoras, a igreja pensando em você.